Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver violência de gênero é reconhecida em relação homoafetiva feminina. E mais, STJ autoriza a realização de concurso do Ministério Público de Mato Grosso em Cuiabá e São Paulo. E além disso, Corte aplica perspectiva de gênero ao ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preso. O STJ Notícias está no ar. O programa de hoje começa com decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu o liminar e manteve concurso do Ministério Público de Mato Grosso, com provas em Cuiabá e São Paulo. Quem traz mais detalhes é o repórter Jaffer Araújo. A decisão foi do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, que suspendeu os efeitos de decisão liminar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que havia paralisado o concurso público para o cargo de promotor de justiça substituto do Ministério Público do Estado. O edital prevê a aplicação da prova objetiva em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e em São Paulo, capital. Na origem, um candidato impetrou mandado de segurança contra a realização da prova fora do estado mato-grossense. Entre outros pontos, ele alegou violação do princípio da isonomia em razão de uma suposta desigualdade entre candidatos de diferentes regiões do país e sustentou que não haveria justificativa técnica suficiente para a escolha de São Paulo como local de aplicação do exame. A liminar foi deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que avaliou falta de motivação suficiente para a escolha de São Paulo e a aparente assimetria interna do edital. No STJ, o presidente, ministro Herman Benjamin, ressaltou que a paralisação integral do concurso causaria prejuízos aos cerca de 1.300 candidatos inscritos para fazer a prova em São Paulo e comprometeria o cronograma do concurso com possíveis impactos na recomposição do quadro funcional do Ministério Público de Mato Grosso. O ministro ainda destacou que a escolha do local de prova é ato discricionário da administração pública. Com a decisão, fica mantida a realização do certame no dia 14 de junho, tanto em Cuiabá quanto na capital paulista. Em outra decisão da presidência do STJ, foi determinada a continuidade de curso de medicina para a turma extra do Pronera, em Pernambuco. Por verificar lesão à ordem pública, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, determinou a continuidade do curso de medicina ofertado a 80 alunos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera, no campus Caruaru, da Universidade Federal de Pernambuco. A turma extra de medicina foi criada a partir de uma parceria entre a universidade e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que editaram uma resolução para viabilizar o curso e lançaram um edital para selecionar estudantes. Na ação popular contra essas medidas, um vereador alegou violação à moralidade administrativa e invocou os princípios da isonomia, da impessoalidade e da igualdade de acesso e permanência na escola. Após a primeira instância suspender os efeitos da resolução e do edital, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento a um agravo de instrumento para determinar a interrupção das atividades após o fim do primeiro semestre letivo, iniciado neste ano. Ao STJ, as autarquias alegaram indevida interferência na organização e no funcionamento da administração pública. O presidente, ministro Herman Benjamin, pontuou que o Poder Judiciário, desconsiderando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, interferiu na execução da política pública federal de ensino e inclusão, estruturada em âmbito nacional há quase 3 décadas. Segundo o ministro, a turma especial atende ao princípio da igualdade de condições no acesso ao ensino, e manter a decisão do TRF5 colocaria em risco a organização administrativa da universidade pública, o que reforça a configuração de lesão à ordem pública. No direito penal, 6ª turma define que qualificadora de violência de gênero também se aplica a agressões contra a mulher em relações homoafetivas.
O colegiado entendeu que a Lei Maria da Penha não faz distinção quanto ao gênero do agressor, exigindo apenas que ela, a vítima, seja mulher. De acordo com o processo, uma mulher foi acusada de insultar a ex-companheira durante uma briga por ciúmes, além de agredi-la fisicamente. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática de lesão corporal qualificada, entendendo que a agressão foi cometida contra a mulher em razão da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão de primeiro grau que condenou a acusada apenas pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico previsto no artigo 129 do Código Penal. Especialista em direito de família, o advogado Otávio Arantes explica a importância da aplicação da Lei Maria da Penha em casos como esse. As instâncias inferiores analisaram com base na lei geral, que é o Código Penal. Existe uma lei específica para a proteção da mulher, que é a Lei Maria da Penha. Então, o STJ, o que fez? Adaptou as decisões e o caso à Maria da Penha. Trouxe a problemática para ser analisada com base na Maria da Penha. Em razão da agravante, vai ser majorada a pena, em razão da aplicação da Maria da Penha. É a mulher que está sendo protegida. Independe de quem que é o agressor, se é mais forte, mais fraco, se é opressor, se não é opressor. Não, é mulher. A mulher está sendo protegida. Ao analisar o recurso especial, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, observou que tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a do STJ consideram a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração de subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo. Segundo o ministro, embora as mulheres sejam vítimas desse sistema, elas podem, ainda que inconscientemente, internalizar os mesmos padrões de controle, subordinação e dominação característicos da violência de gênero e reproduzi-los em uma relação com outra mulher. Ainda sob a perspectiva de gênero, a sexta turma do STJ reconheceu falta grave na conduta de preso que induziu mulher ao tráfico. O colegiado manteve o reconhecimento de falta grave imputada a um preso que admitiu ter pedido à companheira para lhe levar droga no presídio. Para os ministros, essa conduta pode configurar participação no crime de tráfico de drogas e não mero ato preparatório. De acordo com o processo, a companheira de um detento foi flagrada com maconha durante a revista para entrar em um presídio. Em um procedimento administrativo, o preso declarou ser usuário e ter solicitado que a companheira levasse a droga, inclusive ameaçando retirá-la da lista de visitantes, caso se recusasse. O juízo da execução penal responsabilizou o apenado por falta disciplinar grave nos termos da Lei de Execução Penal e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. Ao analisar o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa, o relator do caso no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o entendimento anterior do STJ fazia com que, muitas vezes, as mulheres flagradas com droga fossem responsabilizadas, enquanto os presos que pediam o transporte dos entorpecentes acabavam sem punição. Ao submeter ao colegiado a revisão desse entendimento, o ministro afirmou que tal interpretação perpetua uma desigualdade de tratamento em desfavor da mulher, pois o resultado, com frequência, é a sua condenação e a absolvição do homem que seria o beneficiário da conduta. O relator defendeu que esses casos sejam analisados sob a perspectiva de gênero e citou dados sobre o encarceramento feminino decorrente do tráfico de drogas. Segundo a pesquisa, a população carcerária feminina cresceu 675% no Brasil. 60% dessas mulheres foram presas pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ainda segundo o levantamento feito pelo Infopem, 77% afirmaram ter entrado no mundo do crime por influência do marido, namorado ou companheiro. Nesse sentido, o relator apontou que o fato de o apenado ter encomendado a droga e pressionado a visitante a introduzi-la no presídio constitui elemento concreto suficiente para caracterizar sua participação no crime.
Por unanimidade, a sexta turma negou o pedido de habeas corpus e manteve reconhecimento da falta grave imputada ao preso. O Superior Tribunal de Justiça incluiu na base de dados de enunciados científicos as 28 proposições aprovadas sobre admissibilidade de recursos dirigidos aos tribunais superiores em encontro realizado no dia 12 de maio. O STJ já disponibilizou na base de jurisprudência os enunciados aprovados no terceiro encontro com tribunais de justiça e tribunais regionais federais sobre a admissibilidade de recursos. Construídos de forma colaborativa, os enunciados fortalecem a integração entre os tribunais e oferecem mais segurança jurídica e uniformidade na aplicação dos precedentes. Fazer com que o STJ cumpra o seu papel constitucional de ser uma corte de precedentes, efetivamente, e de não uma instância, como está acontecendo hoje, uma quarta instância, isso vai fazer com que o tribunal funcione melhor, né? E fortaleça também as instâncias de origem, faz com que o juiz volte a ter o seu papel, que hoje é um rito de passagem aquilo, né? E faz com que o próprio Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal tenha também um peso especial, faz com que a jurisdição seja racionalizada. Ao todo, foram aprovados 28 enunciados sobre temas estratégicos da admissibilidade recursal. Entre eles, cabimento de embargos de declaração no juízo de admissibilidade, procedimentos do juízo de retratação e priorização de recursos no sistema de precedentes qualificados. Também foram aprovados enunciados sobre erro grosseiro em agravo interno, pré-questionamento e interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. As proposições agora integram a base de enunciados científicos do STJ e podem ser consultadas diretamente na pesquisa de jurisprudência na opção Enunciados Científicos. A ferramenta permite selecionar, consultar e exportar os enunciados em PDF. Mais acesso, padronização e orientação para toda a comunidade jurídica. O Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos repetitivos se descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou 4 recursos especiais para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia cadastrada como tema 1435 vai definir se há dano moral presumido na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário. De acordo com a relatora, a ministra Isabel Galotti, o tema é relevante e de grande repercussão jurídica, o que deve propiciar um amplo esclarecimento sobre o assunto. Como exemplo, a ministra citou que apenas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais existem mais de 7.400 processos em tramitação a respeito da mesma matéria. Até o julgamento, o colegiado da segunda sessão determinou a suspensão de todos os processos pendentes que discutam a mesma matéria e nos quais tenham havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, tanto na segunda instância como no STJ. Vale lembrar que a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e mais segurança jurídica na solução de casos que se repetem nos tribunais brasileiros. No direito privado, ministros da terceira turma decidiram que parte em processo não tem direito a segundo pedido escrito de esclarecimentos ao perito. O colegiado entendeu que, após a alteração do laudo pericial em resposta ao primeiro pedido de esclarecimentos, a parte não tem direito a apresentar um novo pedido escrito. O caso começou durante a fase de liquidação de uma sentença em razão de divergências nos cálculos periciais. Depois do primeiro pedido de esclarecimentos, a perita refez as contas, o que resultou na redução de pelo menos R$8 milhões no valor da execução. Em seguida, a parte apresentou um novo pedido de esclarecimentos por escrito, mas o juízo negou o requerimento e encaminhou os cálculos à Contadoria Judicial. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. No STJ, a parte alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que houve mudança completa na metodologia da perícia, mas o colegiado da terceira turma negou provimento ao recurso.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que, após a resposta ao primeiro pedido escrito de esclarecimentos, novas dúvidas devem ser tratadas em audiência. A medida, segundo a relatora, visa coibir a litigância repetitiva e garantir mais celeridade processual. Além disso, segundo a ministra Nancy Andrighi, também é possível pedir a verificação de erro de cálculo ou a realização de nova perícia, o que ficará a critério do juiz. Em outra decisão, terceira turma entende que a ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo no Rio Grande do Sul. O colegiado observou que é preciso analisar as condições de cada contrato individualmente, o que afasta a existência de origem comum que caracterize direitos individuais homogêneos. No caso analisado, o Sindicato dos Motoristas de Aplicativo no Rio Grande do Sul ajuizou a ação coletiva contra uma locadora de veículos, alegando que a empresa praticou reajustes abusivos. Segundo o processo, os valores dos contratos chegaram a sofrer alterações de até 50% de aumento nas locações por semana. Por isso, a entidade sindical pediu que fosse reconhecido o caráter abusivo dos aumentos, impedindo-a de novos reajustes, além do pagamento de danos morais coletivos. O processo, porém, foi extinto sem resolução do mérito pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No recurso especial dirigido ao STJ, o sindicato sustentou, entre outros argumentos, que os motoristas estão em situação de vulnerabilidade na relação contratual com a locadora, razão pela qual deveria ser reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que as ações coletivas desempenham papel relevante no sistema de justiça, mas destacou que a tutela coletiva pressupõe a existência de direitos individuais homogêneos, o que não ocorreu no caso, já que havia diferença nos veículos, contratos e reajustes aplicados. Nancy Andrighi também ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado mesmo quando o serviço é usado no exercício de atividade profissional, desde que fique demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante. Porém, segundo ela, essa verificação depende da análise concreta de cada situação específica. Já no direito público, foi decidido que prazo para cobrança de valores retroativos de abono de permanência especial começa a contar apenas quando o servidor comprova efetivamente o direito ao benefício. O caso julgado pela primeira turma envolve um servidor público do Distrito Federal que buscava receber valores retroativos desde 2013, quando fez o primeiro pedido de abono de permanência, ligado à aposentadoria especial. Na época, o servidor alegou ter visão monocular desde a infância, mas o pedido foi indeferido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal por falta de documentos que comprovassem que a deficiência existia antes do ingresso no serviço público. Em 2018, com novos laudos médicos, ele pediu a revisão da decisão e a administração concedeu o abono de permanência especial. Mesmo com a concessão, o servidor reivindicava que os valores fossem pagos desde o primeiro requerimento, feito em 2013. A tese foi rejeitada pelo TJDFT. No STJ, o relator na primeira turma, ministro Gurgel de Faria, ponderou que a administração pública decidiu corretamente, com base nos documentos apresentados na época. Para o magistrado, o direito só ficou comprovado em 2018, quando novos laudos foram anexados ao processo. Ao negar provimento ao recurso, a primeira turma destacou que cabe ao servidor apresentar a documentação necessária para comprovar o direito ao benefício. E os efeitos financeiros relacionados têm prazo prescricional de 5 anos, contado a partir do requerimento administrativo em que houver essa comprovação. Superior Tribunal de Justiça realiza a segunda sessão da audiência pública para julgamento sobre a necessidade de tentativa prévia de solução extrajudicial para caracterizar interesse de agir nos processos de natureza prestacional.
A audiência pública foi convocada pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, relator do tema repetitivo 1396, que será julgado pela Corte Especial do STJ. A questão a ser definida é se o consumidor deve ou não comprovar tentativa prévia de solução extrajudicial por meio de canais como SAC, Ouvidoria, PROCON ou consumidor.gov.br antes de ajuizar a ação na Justiça. No segundo dia de audiência, foram ouvidos 28 participantes sobre a eficiência dos mecanismos extrajudiciais e os impactos na litigiosidade. Quem defendeu a exigência de tentativa de solução extrajudicial nas relações de consumo argumentou que é preciso reduzir a sobrecarga processual do judiciário. Essa medida, ela traz benefício para todos os participantes do sistema. Para as empresas, com certeza, porque as provisões com judicialização para processos judiciais são muito altas. Para os consumidores, também, porque isso estimula o uso de um canal que se mostra eficiente e tende a desafogar a justiça, e também para o sistema legal, para a justiça, por causa do ônus ao erário, né? Em síntese, não se propõe restringir o acesso ao judiciário, mas tão somente alinhar o Estado consigo mesmo, valorizando os canais que ele próprio criou, regulou e exige que sejam mantidos. Por outro lado, os contrários a essa exigência alegaram que isso vai dificultar o acesso à justiça. Dito isso, pedimos penhoradamente, não vamos transformar o direito do consumidor numa subcategoria, num subdireito, que, diferentemente dos outros, tem que ser exercido de joelhos depois de 10 dias que não são ingênuos. Quando o acesso à justiça ele se torna um obstáculo, a justiça ela deixa de ser um direito e ela se torna um privilégio. E o privilégio de poucos, e privilégio de poucos em detrimento dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Também houve posições intermediárias. Não é possível uma solução única, homogênea para isso. Por isso é que a melhor resposta, ao nosso ver, é uma resposta que consiga albergar todas as situações, com uma tese suficientemente ampla para que nós possamos ver em cada setor, setores regulados, pequenas empresas, peculiaridades de consumidores, se efetivamente a tutela do direito está sendo observada. A exigência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial não restringe o direito de ação, exige apenas um comportamento mínimo de cooperação e racionalidade na resolução do conflito. Ao encerrar a audiência pública, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva destacou a importância do debate para a fixação da tese pela Corte Especial. Foram 65 inscritos, 60 ouvidos. É uma maneira de ampliarmos o contraditório, de arejarmos o contraditório. E ouvimos aqui ao longo de 2 sessões, né, todas as posições possíveis sobre o tema, para que essa Corte Superior possa decidir da melhor maneira possível. E no mês de junho, o Superior Tribunal de Justiça recebe a exposição O Brasil de Araquém Alcântara, com registros de um dos maiores fotógrafos documentaristas do país. São fotografias que celebram mais de 50 anos de carreira do artista, incluindo registros feitos na Amazônia, na Mata Atlântica e em outros biomas brasileiros, além de imagens que conectam os elementos da natureza à vida humana. Confira só um pouquinho do que você vai conhecer na mostra. Há 50 anos, um olhar percorre o Brasil revelando paisagens, culturas e histórias que ajudam a contar a essência do nosso país. Araquém Alcântara transformou a fotografia em arte, consciência e preservação. Agora, essa trajetória chega ao STJ na exposição O Brasil de Araquém Alcântara, a partir de 1º de junho, aberta ao público. Uma experiência para sentir, refletir e enxergar o Brasil por um novo olhar. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube.
nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!